Excelentíssimo senhor presidente, em nome de Deus, encerrou a presente sessão, convocando as senhoras conselheiras, senhores conselheiros e o doutor representante do Ministério Público de Contas para a sessão de quinta-feira no horário regimental. Em votação, conselheira Rosa Albuquerque. Conselheira Maria Cleide. Conselheiro Anselmo Brito. Aprovada a ata. Está facultada a palavra às senhoras e senhor conselheiro. A palavra, o conselheiro Anselmo Brito. Excelência, eu pedi vistas do... Não sei se o momento é adequado ou só quando começar os trabalhos, né? Para devolver o processo. Tá. Os trabalhos, aguardar mais alguns minutos. O Ministério Público, se não chegar, a gente não pode deliberar. Verdade. Então, Excelência, eu queria uma comunicação a fazer. Novamente, eu quero só reiterar que a partir de amanhã eu estou de férias, deve estar feita 30 dias mesmo corrido. Quero avisar também que este é meu segundo período de férias que eu vou efetivamente gozar. O primeiro período foi dividido em 2 períodos de 15 dias, né? E esse agora eu pretendo, assim como de agora em diante, também fazê-lo 30 dias corridos. Assim também como solicitei a presidência, né, a convocação do conselheiro substituto, do auditor substituto, para me substituir neste breve período, assim como a legislação ela permite. E eu queria também aproveitar, já que estamos falando disso, queria, Excelência, com a vênia de Vossas Excelências, ler uma decisão da Justiça, do Tribunal de Justiça de Sergipe. É em sede liminar, mas é uma decisão que, aliás, repete uma já tomada pela Justiça cearense
também sobre o mesmo teor, com relação ao Tribunal de Contas do município do Estado do Ceará. E queria ler a decisão, peço um pouco da paciência de Vossas Excelências até a chegada da ilustre Procuradora do Ministério Público, que é o seguinte: é uma liminar solicitada, mandado de segurança, com pedido de liminar, qual impetente foi a Audicom, a Associação Nacional dos Auditores e Conselheiros Substitutos dos Tribunais de Contas do Brasil. Impetologicamente, o presidente do Tribunal de Contas de Sergipe. Trata-se de mandado de segurança impetado pela Audicom, contrato do presidente do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, com o objetivo de liminarmente suspender a eficácia dos artigos 29, parágrafo único, e artigo 31, inciso 2º do Regimento Interno, aprovado pela Resolução 270 de 2011, que impinge ao auditor atribuições não previstas na Carta Magna, na Constituição deste Estado, do Estado de Sergipe, e na Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, LOTCE. Com efeito, aduz impetente que, ao excluir os auditores de sua relatoria de contas, em detrimento das Constituições Federal e Estadual e da Lei Orgânica, o TCE Sergipe desrespeitou o princípio do devido processo legal e os que deles são corolários, como do juiz natural, situação esta que reclama a atuação do Poder Judiciário. Requer, portanto, o presidente do TCE Sergipe que cumpra o artigo 26 caput da Lei Complementar Estadual 205/2011 e a Lei Orgânica daquela casa, a fim de providenciar a imediata distribuição de processos de contas aos auditores em toda a equidade, mediante critérios impessoais de sorteio aplicável a todos os magistrados da Corte de Contas, para que possam presidir a sua instituição dos processos, relatando-os perante os integrantes do plenário ou da Câmara para o qual estiver designado. Nesse passo, sustenta a concessão de medida liminar nos termos mencionados acima, pugnando ao final pela concessão da medida pleiteada em definitivo. Fez o resumo e passa a decidir. Relatados os autos, passa a decidir. Aí ele faz umas considerações e vê a presença dos consagrados pressupostos do fumo bonures e do periculo mora, requisitos ensejadores da medida liminar pleiteada. Citando aqui os incisos da Lei Orgânica e do próprio regimento daquela casa, e também artigos da Constituição Federal e Estadual de Sergipe. Aí, pois bem, é disso que a Constituição Federal de 88 define a natureza jurídica do cargo de auditor, preconizando que esse agente, estando ou não em substituição a membro do colegiado, exerce as atribuições da judicatura e, para permitir o exercício de suas atribuições, confere-lhe as garantias e os impedimentos próprios do magistrado. Se não vejamos, e nossa lei orgânica e regimento interno vai nessa mesma toada. Artigo 73. O Tribunal de Contas da União, integrado por 9 ministros, tem sede no Distrito Federal, Código próprio de pessoal, jurisdição em todo o território nacional, exercendo no que couber as atribuições previstas no artigo 96, do seu parágrafo 4º. O auditor, quando em substituição a ministro, terá as mesmas garantias e impedimentos de titular, e quando no exercício das demais atribuições da judicatura, a de juiz de tribunal regional federal. Resiste que o dispositivo constitucional e adicional da UTCU, por força do artigo 75 da CEF 88, e também com relação ao próprio princípio da simetria, é de reprodução obrigatória nas Constituições dos Estados, verbes, artigo 75. As normas estabelecidas nesta seção aplicam-se no que couber à organização, composição e fiscalização dos tribunais de contas dos Estados e do Distrito Federal, bem como dos tribunais e conselhos de conta dos municípios. Nessa esteira, assinala-se que, à luz do que preceitou o texto maior, a Constituição do Estado de Sergipe criou os cargos de auditores, conselheiros substitutos, tal qual a nossa, tal qual a Constituição do Estado de Alagoas. E a Lei Complementar Estadual 205 de 2011, Lei Orgânica do TCE Sergipe, fixou a competência judicante das contas do cargo de auditor, se não vejamos respectivamente. Artigo 71 da Constituição Estadual. Parágrafo 4º. O auditor, quando em substituição a conselheiro, terá as mesmas garantias, impedimentos, vencimentos e vantagens dos titulares, e quando no exercício das demais atribuições da judicatura, a de juiz de segunda entrância.
Lei Complementar Estadual 205 de 2011. Os auditores em número D5, também nominados conselheiros substitutos, devem ser nomeados pelo presidente do tribunal, de contas do Estado de Sergipe, com base em concurso público de provas e títulos, observada a ordem de classificação e cumpridos os seguintes requisitos. Artigo 25. O auditor, quando substituição a conselheiro, tem as mesmas garantias, impedimentos, vencimentos e vantagens do titular. E quando no exercício das demais atribuições da judicatura, a de juiz de entrância final. Artigo 26. O auditor, no exercício das demais atribuições da judicatura, deve presidir a instrução dos processos que lhe forem distribuídos, relatando-os com proposta de decisão a ser votada pelos integrantes do plenário ou da Câmara para a qual estiver designado. Parágrafo único. O regimento interno deve determinar a forma de distribuição dos processos dos auditores. Sendo assim, forçoso admitir que a atribuição do auditor, cargo classificado como sendo de provimento vitalício e cuja investidura depende de habilitação em concurso público de provas e títulos, quando não está em substituição a conselheiro, exerce a atribuição própria da judicatura de contas, qual seja a de presidir a instrução processual dos feitos distribuídos, relatando-os perante os integrantes do plenário da Câmara para o qual estiver designado, endossando o expendido, assinale-se o comentário do doutrinador Manuel Gonçalves Ferreira Filho, em sua obra Comentários à Constituição Brasileira de 88, volume 2 de 92, editora Saraiva, página 138. A norma em exame, artigo 73, parágrafo 4º da Constituição Federal, não previsto no direito constitucional anterior e extremamente mal redigida, parece distinguir duas situações. Na primeira, o auditor, que de modo geral, nos tribunais de contas, desempenha funções de instrução dos processos e de substituição dos titulares. Instrução dos processos e de substituição dos titulares. Substituiu o ministro. Goza ele, durante o período de substituição, das garantias e impedimentos deste, que não são os da magistratura. Na segunda, ele não está substituindo o titular, mas em razão de suas atribuições próprias dos processos, exerce atribuições da judicatura, ou seja, instrução dos processos. Goza ele então das garantias e impedimentos de juiz de Tribunal Regional Federal, que são obviamente as de magistratura. Ou seja, ao pé da letra, as duas situações coincidem no que tange às garantias e impedimentos. Grifou-se. Significa isto dizer, portanto, que o auditor, enquanto ocupa a função de magistrado da Corte de Contas, é cargo de dupla função judicante de contas. Quando em substituição a conselheiro, função extraordinária, goza de todas as prerrogativas e atribuições do titular. E enquanto não substitui conselheiro, a interpretação que se abstrai da Constituição Federal, artigo 73, parágrafo 4º, combinado com o artigo 75, da Constituição de Sergipe, artigo 71, parágrafo 4º, e da Lei Orgânica do TCE Sergipe, artigo 26, caput, é que o auditor exerce sua função ordinária, a judicatura própria e independente, razão pela qual tem direito líquido e certo à distribuição processual, devendo exercer o seu mistério constitucional de magistrado presidente da instituição. Nessa planura, transpondo a lição para o caso dos autos, assinale-se a nova redação dada aos artigos 29, parágrafo único e 31, inciso 2º, do Regimento Interno do TCE Sergipe, aprovados pela Resolução nº 270 de 2011, que altera as atribuições conferidas aos auditores. Artigo 29. Todo e qualquer documento sujeito à apreciação do Tribunal de Contas será autuado e distribuído a um conselheiro relator, obedecidos os seguintes critérios. Parágrafo único. Poderá o conselheiro, a qualquer tempo, determinar a distribuição do documento ou processo, observando-se o critério de rodízio para um dos auditores, que fará a instrução dos mesmos, emitindo proposta de decisão a ser apreciada pelo conselheiro relator, o qual, concordando com a mesma, levará à Câmara ou ao Tribunal Pleno, conforme o caso. Artigo 31. Aos auditores, em número de 5, nomeados pelo presidente do Tribunal de Contas na forma determinada na lei orgânica, compete. Inciso 2º.
relatar os processos que lhes forem distribuídos na forma prevista no artigo 29, parágrafo único deste regimento, o que eu acabei de ler, cuja proposta de decisão, se aceita pelo conselheiro relator, será levada pelo mesmo à apreciação da Câmara ou do Tribunal Pleno, conforme o caso. Ora, malgrado se estabeleça o dever do regimento interno em determinar a forma de distribuição dos processos auditores, conforme prescreve o artigo 26, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 205 de 2011, a Lei Orgânica do TCE Sergipe, registra que o Tribunal de Contas, a pretexto de introduzir alterações no seu regimento interno, não pode ultrapassar os limites de sua competência material, para invadir espaço reservado exclusivamente ao domínio legislativo, sob pena de, assim procedendo, exorbitar o seu poder regulamentar. Significa dizer que o Tribunal de Contas não é poder legislativo, logo, as alterações regimentais deverão respeitar os limites de sua lei orgânica, sendo lhe vedado alterar as atribuições dos auditores. À guisa de exemplo, vejamos exceto do voto vista proferido na ADI 1994, Espírito Santo, pelo ministro Carlos Brito, que endossa o posicionamento de que o cargo de auditor é de existência necessária, de modo que a sua disciplina, só por meio de emenda constitucional, e olhe lá, poderia ser modificada. E, realmente, a Constituição Federal faz do cargo de auditor um cargo de existência necessária, porque, quando ela se refere nominalmente a um cargo, está dizendo que faz parte, necessariamente, da ossatura do Estado, e só por efeito de emenda à Constituição, e olhe lá, é que essa matéria poderia ser modificada. Assim, conclui-se que as atribuições do auditor do TCE Sergipe, prescritas na nova redação, dada aos artigos 29, parágrafo único, e 31, inciso 2º do regimento interno, pela Resolução 270 de 2011, em especial, preparar proposta de decisão para avaliação pelo conselheiro, que, se concordar, a levará à apreciação da Câmara ou Pleno, não encontra respaldo na Constituição Federal, artigo 73, parágrafo 4º, combinado com 75, na Constituição de Sergipe, artigo 71, parágrafo 4º, e na Lei Complementar Estadual 205 de 2011, a Lei Orgânica do TCE Sergipe, a qual prevê este último diploma, em seu artigo 26, caput, como atribuição do auditor, não substituindo o conselheiro o direito de presidir a instrução de processos que lhe sejam distribuídos pelo tribunal, relatando-os diretamente perante os integrantes do plenário da Câmara para o qual estiver designado, ministério este exercido como função judicante, endossando o desacerto das alterações introduzidas nos artigos 29, parágrafo único, e 31, inciso 2º do regulamento do TCE Sergipe, pela Resolução 270 de 2011, destaque-se que a Suprema Corte já se deparou com a análise da mesma matéria quando do exame da suspensão de segurança, número 4005, oportunidade em que se posicionou sobre a ilegalidade de uma resolução do TCE do Estado do Ceará, foi a decisão, antes de começar a leitura, que foi citada. No Estado do Ceará, que de igual modo alterou as atribuições dos auditores. Se não vejamos, é certo, da referida decisão. A Constituição Federal e a Constituição Estadual atribuem função de judicatura aos auditores, quando não estejam a substituir o conselheiro de Corte de Contas, da Corte de Contas. A Lei Orgânica do TCM Ceará, por sua vez, estabelece atribuição expressa e específica para o cargo de auditor, ou seja, há estabelecimento por lei de atribuição de determinado cargo público. A decisão impugnada determina, em primeiro lugar, o cumprimento de disposição legal estadual, artigo 74, parágrafo 1º da Lei Orgânica do TCM Ceará, para que se determine a distribuição ao auditor impetrante dos processos que ele tem atribuição legal de coordenar a instrução. Por certo, nos termos da Lei Orgânica, cabe ao conselheiro relator concretizar materialmente essa determinação,
Do mesmo modo, em juízo mínimo de delibação, a resolução número 6 de 2008, ainda que delimite de forma mais detalhada as atribuições do cargo de auditor do TCM Ceará, de fato, retira do regimento interno qualquer disposição que se assemelhe a um detalhamento do que disposto no artigo 74, parágrafo 1º da Lei Orgânica do TCM Ceará. Nesse sentido, evidencia-se plausibilidade jurídica para a concessão de medida liminar concedida, a fim de assegurar a proteção jurídica individual reclamada em juízo. Aqui foi o próprio auditor que entrou judicialmente contra o presidente do Tribunal de Contas do Estado, presidente do Tribunal de Contas do município do Estado do Ceará, em primeiro momento sendo vitorioso e confirmado em decisão definitiva daquela casa. É a última parte, Excelência. Mais um pouquinho de paciência comigo. A propósito, trago a colação, é certo, da correspondente decisão do Tribunal Cearense, que gerou a aludida suspensão de segurança na Suprema Corte. Vale dizer, em outros termos, o regimento da Corte não pode substituir a lei. Não pode substituir a lei. E aqui nessa casa, uma pequena parte, é o que eu vislumbro que o nosso regimento interno está em descompasso com a lei. Entendo eu que tanto matéria de sanção, punição, como matéria recursal, é matéria legal. Não tem de onde se escorar. No nosso lei orgânica nós temos três recursos. No nosso regimento, olhando com atenção, em torno de 7 a 9. E ainda consigo ouvir nesta casa que o nosso regimento interno é que é bom, a lei é que não o atendeu. Absurdo maior do que esse, haja vista que a leitura que regimento interno é um ato administrativo, é interno, vai servir para regulamentar, para aplicar as minúcias da lei, não o contrário. Também no nosso regimento interno, as coisas assim que eu lembro de cabeça, são algumas. Eu tenho até anotado, mas de cabeça lembrou essa, lembrou uma muito interessante. Nossa lei orgânica diz o seguinte: vagando o cargo de presidente, não sendo nos últimos 60 dias, o que é que acontece? É obrigado a ter nova eleição. O nosso regimento interno nos brindou com uma pérola. Não, vagando o cargo de presidente, o vice assume e completa o mandato. Veja só o quão absurdo são essas incongruências. Para dizer, nestes termos, o regimento interno da Corte não pode substituir a lei. Isso porque, reitere-se mais uma vez, a matéria em discussão só pode ser tratada por lei e não pelo regimento interno do Tribunal de Contas. Como se vê, portanto, com muita clareza, aliás, os auditores, como os magistrados, recebem diretamente da Constituição e das leis, nunca dos regimentos internos, o seu acervo de competência institucional. Em suma, os auditores dos tribunais de contas, a exemplo dos desembargadores, dos juízes, assim como dos conselheiros e ministros do TCU. Veja o grau decrescente que nessa decisão, a exemplo dos desembargadores, juízes, conselheiros e ministros do TCU, tem na Constituição e na lei o seu estatuto básico e fundamental. Por isso, nessa esfera, não existe espaço que possa ser preenchido por um simples regimento interno. Isso é o que o TCM precisa compreender, porque não lhe foi dado ainda um ordenamento jurídico constitucional em vigor exercer a atividade típica de poder legislativo. Mas, ao que consta, isso não se fez porque, mais uma vez, preferiu-se trilhar o caminho mais cômodo e mais fácil, o de transformar o plenário do TCM no plenário da Assembleia Legislativa. E, por força desse expediente, o Tribunal de Contas, como por encanto, transformou-se de repente num órgão puramente legislativo, passando a regular em caráter exaustivo o elenco das atribuições cometidas ao auditor. Aliás, como faz o nosso regimento interno no artigo 38. A semelhança é gritante. TJ, Ceará,
embargo de selação, unidade de segurança 2009-71576/4/0, desembargador Francisco Costa Lima Uchoa Júnior, julgado em setembro de 2010. Dessa forma, insista-se, diante das alterações introduzidas nos artigos 29, parágrafo único e 31, inciso 2º, do regulamento do TCE Sergipe, pela resolução 270 de 2011, ao excluir dos auditores o seu direito de presidir a instrução de processos que lhes sejam distribuídos pelo tribunal, relatando diretamente perante os integrantes do plenário da Câmara para o qual estiver designado, desrespeitou o princípio do devido processo legal, e os que deles são corolários, são decorrentes, como o do juiz natural, em afronta às constituições federal e estadual e a própria lei orgânica daquela casa, razão pela qual vislumbre a presença da fumaça do bom direito a tutelar a pretensão autoral. Igualmente, encontra-se configurado perigo mora, na medida em que as alterações introduzidas nos artigos 29, parágrafo único e 31, inciso 2º do regulamento do TCE Sergipe, pela resolução 270 de 2011, atinge diretamente os auditores do TCE Sergipe, impedindo-os de exercer o seu mistério legal, que é, insista-se, o de presidir a instrução processual, relatando os processos perante os integrantes do plenário ou da Câmara para o qual estiver designado. Diante do exposto, conceda a medida liminar pleiteada, a fim de suspender a eficácia dos artigos 29, parágrafo único, e artigo 31, inciso 2º do Regimento Interno, aprovado pela Resolução 270 de 2011, ao tempo em que deve-se providenciar a imediata distribuição de processos de contas aos auditores, com toda a equidade, mediante critérios impessoais de sorteio aplicados a todos os magistrados da Corte de Contas, para que possam presidir a sua instrução dos processos, relatando-os perante os integrantes do plenário da Câmara para o qual estiver designado. Determino também que seja a autoridade coautora cientificada pessoalmente da concessão da presente medida e notificada para prestar as informações no prazo de 10 dias a respeito do ato objeto do presente mandamos. Determino ainda que seja a ciência do presente right ao Estado de Sergipe, através de seu órgão de representação judicial, qual seja a PGE daquele Estado, enviando em cópia inicial para que, querendo ingresso no feito, nos termos do artigo 2º, nos termos do artigo 7º, inciso 2º da Lei 12.016 de 2009. Intimem-se, Aracaju, 18 de abril de 2012. Marilza Mainar Salgado de Carvalho, desembargadora relatora. Esta é uma parte. Querendo fechar o assunto, quero só comunicar uma notícia triste, mais uma vez advinda das nossas casas co-irmãs das Cortes de Contas, que foi acontecida no estado do Amapá, onde o STJ afastou nada mais, nada menos que 5 conselheiros. 5. Como poderia aquela casa funcionar, presumindo que os 7 estivessem funcionando com 2 conselheiros apenas? Então, o Tribunal de Contas do Amapá, em 24 de abril de 2012, postou uma nota de esclarecimento no seu site. O Tribunal de Contas do Estado do Amapá, TCE/P, esclarece que os trabalhos que venham sendo desenvolvidos por essa Corte de Contas permanecem sem sofrer qualquer tipo de interrupção, enquanto perdurar o afastamento dos conselheiros determinado pelo Superior Tribunal de Justiça. Auditores substitutos de conselheiros foram convocados para substituí-los, conforme a legislação pertinente ao tribunal. Assume a presidência do TCE/AP a primeira vice-presidente, conselheira Maria Elizabeth Cavalcante Azevedo Picanço. Assumem como conselheiros os auditores José Marcelo de Santana Neto, Antônio Vanderlé Colares Távora, Lucival da Silva Alves, Pedro Aurélio Penha Tavares, Terezinha de Jesus Brito Botelho.
Essas, excelências, são as informações que nesta primeira hora trago para reflexão, para análise, e que eu tenho a certeza que, quando estive em Brasília, na posse da Audicom, a presença dos presidentes do TCU e do presidente eleito do STF, a Audicom pareceu firme e que não estava brincando, e já temos o primeiro exemplo. Eu, aqui até apelando à presidente desta casa e torcendo, eu torço fielmente que não precise a Audicom tomar atitude com relação ao Tribunal de Contas de Alagoas, que não precisa. Sei, excelência, da sua boa vontade. O senhor, inclusive, em pleno, já deixou isto patente, em fazer com que este tribunal cumpra o modelo constitucional, que ainda não cumpre. Ainda, infelizmente, não cumpre. É forçoso admitir, sou conselheiro desta casa, sou conselheiro egresso do cargo dos auditores, e não é só porque sou conselheiro hoje, atualmente, mas desde a entrada, e hoje principalmente posso falar com muita tranquilidade, o Tribunal de Contas do Estado de Alagoas não cumpre o modelo constitucional, o qual é obrigado a cumprir. No mínimo, se não se quiser fazer outras ilações, no mínimo, por causa do artigo 75 da nossa Constituição Federal. E, excelências, obrigado pela paciência, era o que eu tinha de informar preliminarmente. Conselheira Rosa, tem sobre a resolução de Vossa Excelência. Gostaria, excelentíssimo senhor presidente, excelentíssima senhora conselheira, excelentíssimo senhor conselheiro, representante do Ministério Público, tecer alguns comentários a respeito das informações trazidas pelo colega conselheiro Anselmo. É sempre salutar que as informações, tal qual elas existam, sejam repassadas. E eu fico muito feliz com o cuidado e a observância que tem tido o conselheiro Anselmo com relação a estas informações. Gostaria só de registrar que a Casa, o Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, tem sido muito cuidadoso com o seu mistério. E o exemplo maior disso se deu um dos maiores, mas que fica patente o cuidado que a Casa tem tido com relação à instituição, com relação ao seu mistério, como eu estou colocando, e naturalmente quem é observado a dissonância com relação à Constituição da República, com relação às atribuições dos auditores, certamente que nesse instante, trazida e creio que observada já desde quando apenas auditor, o conselheiro Anselmo traz com muita propriedade. Creio que este foi o momento oportuno que ele encontrou de trazer para conhecimento maior, melhor da Corte, para que ela se adeque ao modelo constitucional, e eu creio que se fará, sem dúvida alguma, tanto porque, não observando fatos pontuais, mas de uma forma abrangente, genérica, a Corte tem se preocupado com isto, tanto quanto no momento em que, mesmo observando as necessidades e as carências do órgão ministerial que funciona junto a esta Corte, naquele instante em que reestruturava a Casa, não teve uma legislação que o autorizasse, mesmo de forma, obviamente, administrativa, porque o procedimento que reestrutura os cargos do Tribunal de Contas do Estado é um procedimento administrativo da Casa, emanado da Presidência. Obviamente não poderia fazê-lo em criando cargos
e reestruturando ou estruturando, criando um organograma de cargos para o Ministério Público, que certamente que se fosse de sua competência, se assim estivesse determinado, não faria de outra forma, até porque observamos as carências que existem com relação a pessoal para que o Ministério Público funcione da forma mais eficaz e efetiva. Ele não fez justamente por observar que não era de sua competência. Não existe lei que determine desta forma. Existe também uma divergência, não existe um consenso a respeito de como dessa estruturação, se o Ministério Público está subordinado à administração do Tribunal de Contas ou não, e justo por isso, e para não ferir e não legislar, que não é a sua atribuição, o Tribunal de Contas não fez e procurou, como tem procurado, atender de forma premente, na forma que lhe foi possível, minimizar, vamos dizer assim, a carência, a necessidade do órgão ministerial junto a esta casa, que foi a providência que foi tomada, que é de conhecimento de todos os senhores. Eu gostaria de registrar, acho muito salutar as observações do conselheiro. Tenho certeza que o presidente vai observar e vamos juntos refletir e tomar com mais cuidado esse ponto especificamente com relação às atribuições dos auditores. Certamente será observada, creio, com todo cuidado, com todo zelo, e em observada, realmente identificada, certamente vamos tomar as providências, creio. Inclusive, como corregedora da casa, agradeço ao conselheiro Anselmo por esta observação, até porque ele, advindo da auditoria, observou com mais cuidado o ponto que foi colocado e que foi posto por ele. Era só isso, presidente, e tenho certeza que a casa, nesse instante, com este registro, com essa observação do conselheiro Anselmo, se debruçará para não estarmos em discordância, em dissonância com a Carta Magna do país. Muito obrigada, presidente. Eu só pedir a Deus que me dê saúde para que eu termine o meu mandato, para que o regimento não fira a lei orgânica que diz que depois de 3 meses, na vacância do presidente... 2, excelência. 2. Que Deus me dê saúde para que isso não haja mais um conflito trazido aqui pela comunicação, pelo conselheiro Anselmo. Que Deus me dê saúde para eu terminar meu mandato. Continua factada a palavra, senhoras e senhores conselheiros. Não havendo quem queira fazer uso da palavra, no outro dia para relatar a conselheira Rosa Buquerque. Depois eu passarei a palavra a Vossa Excelência. Senhor presidente, senhora conselheira, senhor conselheiro, senhor representante do Ministério Público, trago nesta sessão o processo número 5349 de 2010. Trato o presente processo sobre a ata de registro de preço número 006-2010, decorrente do pregão presencial número 006-2010, realizado pela Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios, cujo objeto reside na aquisição de material permanente e outros descritos no termo de referência, tendo como detentoras as empresas Empreendimentos Comerciais Verdes Mares Limitada, Roberval Cavalcante da Graça, EPP e SM Construções Limitada. O valor pactuado para a detentora número 01, Empreendimentos Comerciais Verdes Mares Limitada, corresponde à quantia de R$ 608.997. Para a detentora número 2, Roberval Cavalcante da Graça, EPP, corresponde o valor de R$ 55.796,40. Para a detentora número 03, SM Construções Limitada, o valor é de R$ 378 mil. Quanto ao prazo de vigência do registro da ata, é de 1 ano, prorrogável por igual período, em virtude do interesse da administração.
encaminhado os autos à Procuradoria Jurídica desta Egrégia Corte e Ministério Público de Contas junto a este tribunal, através dos pareceres números 1863/2010 e 001/19/2012, 5ª PC-SM, respectivamente, opinaram favoravelmente pela regularidade da referida ata registro de preços, consoante informa as folhas 401 e 404 dos autos. Registra-se que a licitação foi processada sob a modalidade pregão presencial, uma vez observados os ditames da Lei de Licitações e Contratos Públicos. Por fim, válido destacar que na ata de registro de preços sob análise estão presentes as demais cláusulas exigidas à espécie, bem como, em seu aspecto formal, não foram detectadas nenhuma irregularidade. Por estas razões, o Pleno do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, no uso de suas atribuições e com fulcro no inciso 1º do artigo 133 do Regimento Interno desta Corte, resolve considerar regular a ata de registro de preços referenciada na forma e para os fins de direito, ressalvando que a qualquer tempo poderão ser procedidas outras verificações que se julgarem necessárias. Em discussão, processo relatado pela conselheira Rosa Albuquerque. Em votação, conselheira Maria Cleide. Correlatora. Conselheiro Anselmo Brito. Acompanhe a relatora, senhor presidente. Aprovado. Conselheira, já mais algum processo? Sim. Processo TC 06950 e anexos. Trata o presente processo acerca do contrato de locação de veículo número 47/2005 e seus primeiros, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto termos aditivos celebrados entre a Companhia de Saneamento de Alagoas, Casal, e a empresa locadora Amorim e Amorim Limitada, cujo objeto reside na locação de 4 veículos, sendo 2 tipo passeio popular básico, motor 1000 cilindradas a gasolina ou gás, com 4 portas e 2 automóveis para 9 passageiros tipo van, sem ar-condicionado, todos os veículos na cor branca, de fabricação 2005, devidamente licenciados, quilometragem livre e seguro total, conforme discriminado na cláusula 1ª. O valor pactuado foi de R$ 79.920, cujas despesas correrão à cota da dotação orçamentária discriminada no parágrafo 2º da cláusula 2ª, e seu prazo de vigência será de 12 meses, contados a partir da data de assinatura, podendo ser prorrogado mediante acordo entre as partes. O primeiro termo aditivo ao presente contrato tem por objeto a prorrogação do prazo estabelecido na cláusula 4ª do contrato original número 47/2005, por mais 12 meses a contar de 18/5/2006. Em face da prorrogação prevista no aditivo sob análise, o valor será de R$ 79.920, cujas despesas correrão à conta da dotação orçamentária discriminada na cláusula 2ª do presente aditivo. Ficam inalteradas em todos os seus efeitos as demais cláusulas do contrato em exame. Do segundo termo, o termo em exame tem por objeto a prorrogação do prazo estipulado na cláusula 4ª do contrato original por mais 6 meses, a contar de 17 de maio de 2007. O valor pactuado para o presente termo aditivo foi de R$ 39.960, correndo as despesas através da dotação orçamentária discriminada na cláusula 2ª do presente aditivo. Ficam inalterados em todos os seus efeitos as demais cláusulas do contrato em exame. Do terceiro termo. O objeto do terceiro termo aditivo ao contrato número 47/2005 é a prorrogação do prazo estabelecido na cláusula 4ª do contrato original por mais 3 meses a contar de 16 de novembro de 2007. O valor estimado para o aditivo, sob análise, foi de R$ 19.980 e a dotação orçamentária está discriminada na cláusula 2ª deste aditivo. As demais cláusulas do contrato número 47/2005 ficam inalteradas. O quarto termo aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo do contrato acima descrito por mais 3 meses, a contar de 15 de fevereiro de 2008.
O valor estipulado para o presente aditivo foi de R$ 19.900, correndo as despesas à conta da classificação orçamentária discriminada na cláusula 2ª do presente aditivo. Não houve alteração nas demais cláusulas do contrato original. Do 5º termo, o aditivo em questão tem por objeto a prorrogação do prazo estabelecido no contrato sob exame por mais 6 meses, a contar de 14 de maio de 2008. O valor do presente termo é de R$ 39.960, cuja dotação orçamentária está inserida na cláusula 2ª do presente aditivo. As demais cláusulas do contrato não sofrerão alteração. Por força deste instrumento, ficam alterados os preços estabelecidos na cláusula 5ª do contrato original e prorrogado o prazo por mais de 12 meses, a contar de 13 de novembro de 2008. Em face da prorrogação do prazo previsto na cláusula 3ª deste aditivo, o valor global foi estimado em R$ 72.336, correndo as despesas da conta de dotação orçamentária discriminada na cláusula 4ª. Ficam inalteradas demais cláusulas do contrato original. Encaminhados autos à douta Procuradoria Jurídica e ao Ministério Público de Contas junto a esta Corte, através dos pareceres números 21/17/2010 e 19/14/2011, primeira PC-PB, respectivamente, opinaram favoravelmente pela regularidade do referido contrato e seus termos aditivos, consoante informa as folhas 165 e 170 dos autos. Registra-se que o procedimento administrativo adotado para a presente contratação se deu na modalidade convite, uma vez que incidiu a norma do artigo 23, inciso 1º, a linha A da Lei nº 8.666 de 93. Por fim, válido destacar que o contrato em apreço e seus aditivos estão presentes as demais cláusulas exigidas à espécie, bem como em seu aspecto formal, não foram detectadas nenhuma irregularidade. Por estas razões, o Pleno Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, no uso de suas atribuições, resolve considerar regular o contrato referenciado, seus primeiros termos, 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º termos aditivos, na forma e para os fins de direito, ressalvando que a qualquer tempo poderão ser procedidas outras verificações que se julgarem necessárias. Em discussão, o processo relatado pela conselheira Rosa Buquerque. Em votação, conselheira Maria Cleide. Com a relatora. Conselheira Anselmo Brito. Acompanho a relatora, senhor Aprovado. presidente. Processo TC 4422/2008. Trata o presente processo sobre o contrato primeiro, termo aditivo e termo de apostilamento celebrados entre o município de Maceió e a empresa cooperativa dos jornalistas e gráficos do Estado de Alagoas, cujo objeto reside na contratação de empresa prestadora de serviços gráficos para confecção, impressão, encadernação, serviços de digitação, montagem, copidescagem, arte finalização, revisão final, fotolitagem e entrega de diário oficial do município, conforme condições e especificações quantitativos constantes do edital pregão presencial, número 3 de 2008, conforme discriminado na cláusula 1ª. O valor pactuado foi de R$ 171.415,20, cujos recursos financeiros estão discriminados na cláusula 6ª e seu prazo de vigência é de 12 meses, contados a partir da publicação do Estado Diário Oficial do município. No primeiro termo aditivo, o presente termo tem por objeto a prorrogação da vigência do contrato número 22 de 2008 por mais de 12 meses. O valor do termo aditivo em análise foi de R$ 171.415,20, sendo R$ 122.068,40, correspondentes até 31 de dezembro de 2009, ficando referente para o restante para 2010, a serem apostilados conforme PPA 2010-2003, 2010 a 2013, cujos recursos financeiros estão descritos na cláusula 3ª, ficando ratificadas as demais cláusulas do contrato número 22 de 2008, publicado no Diário Oficial do Município de 12 de abril de 2008. Do termo de apostilamento. O termo de apostilamento, sob análise, tem como objeto a modificação da dotação orçamentária especificada na cláusula 6ª do contrato número 22 de 2008, encaminhados autos à Procuradoria Jurídica desta Egregia Corte e Ministério Público de Contas junto a este Tribunal, através dos pareceres números 1707/2010 e 1574/2011, terceira PC-RA, respectivamente, opinaram favoravelmente pela regularidade do referido contrato,
consoante informam folhas 19 e 21 do processo TC 803/2010, anexados aos autos. Registra-se que a licitação foi processada sob a modalidade pregão presencial, uma vez observados os ditames da Lei de Licitações e Contratos Públicos. Por fim, válido destacar que no contrato em apreço, seu primeiro termo aditivo e termo de apostilamento estão presentes as demais cláusulas exigidas à espécie, bem como em seu aspecto formal não foram detectadas nenhuma irregularidade. Por estas razões, o Pleno Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, no uso de suas atribuições e com fulcro no inciso 1º do artigo 133 do Regimento Interno desta Corte, resolve considerar regular o contrato em apreço, seu primeiro termo aditivo e termo de apostilamento, na forma e para os fins de direito, ressalvando que a qualquer tempo poderão ser procedidas outras verificações que julgarem necessárias. Em discussão, o processo relatado pela conselheira Rosa Albuquerque. Em votação, conselheira Maria Cleide. Com a relatora. Conselheira Anselmo Brito. Com relator, senhor presidente. Aprovado. Processo TC 5676/2008. Trata o presente processo sobre o contrato de prestação de serviços celebrado entre o Estado de Alagoas, através da Secretaria de Estado de Defesa Social, SEDES, e o consórcio União e Segurança, tendo como líder a empresa locadora de veículos São Sebastião Limitada, ME, cujo objeto reside na locação de 100 veículos, sendo 30 do tipo modelo Blazer GM, 70 do tipo modelo Paraty VW, em conformidade com a descrição do anexo único desta avença. Destinada à citada Secretaria de Estado da Defesa Social, a SEDES, conforme discriminado na cláusula 1ª. O valor pactuado foi de R$ 3.763.200, cujos recursos financeiros correrão à conta da dotação orçamentária, discriminada na cláusula 5ª, e seu prazo de vigência é de 12 meses, contados a partir da publicação no extrato do Extrato Diário Oficial do Estado, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos mediante aditivo contratual até o limite de 60 meses. Encaminhado o processo à Procuradoria Jurídica desta Egrégia Corte, o Ministério Público de Contas junto a este Tribunal, através dos pareceres número 1834/2010 e 1858/2011, 4ª PCGS, respectivamente, opinaram favoravelmente pela regularidade do referido contrato, consoante informam as folhas 814 e 815 dos autos. Registra-se que a licitação foi processada sob a modalidade pregão presencial, uma vez observados os ditames da Lei de Licitações e Contratos Públicos. Por fim, válido destacar que no contrato em apreço estão presentes as demais cláusulas exigidas à espécie, bem como em seu aspecto formal não foram detectadas nenhuma irregularidade. Por estas razões, o Pleno Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, no uso de suas atribuições e com fulcro no inciso 1º do artigo 133 do Regimento Interno desta Corte, resolve considerar regular o contrato referenciado na forma e para os fins de direito, ressalvando que a qualquer tempo poderão ser procedidas outras verificações que se julgarem necessárias. Em discussão, o processo relatado pela conselheira Rosa Albuquerque. Em votação, conselheira Maria Cleide. Conselheira Anselmo Brito. Aprovado. Pela ordem para relatar, conselheira Anselmo Brito. Senhor presidente, senhoras conselheiras, ilustre membro do Ministério Público Pedro Barbosa. Excelência, há algumas sessões eu pedi vista no processo da relatoria da conselheira Maria Cleide, processo 4464/2010, é um parecer prévio sobre as contas de governo, exercício financeiro de 2009, do município de Taquarana, Alagoas. Antes de devolver, excelência, eu queria fazer umas ponderações e fazer uma sugestão, uma solicitação até de diligências para que eu aqui tenha certeza, quando for realmente proferir meu voto,
acredito que possa fazê-lo oralmente, porque constando da ata não haveria problema, só se por acaso fosse o vencedor que teria que fazer o acordo. Eu acho que meio escrito ficaria melhor o controle do ato. Mas, de qualquer forma, as minhas ponderações são as seguintes. É sabido, Excelência, que eu pedi vista de vários processos, do conselheiro Cícero Amélio, do conselheiro Otávio Lessa e da conselheira Maria Cleide, também do auditor substituto Sérgio Maciel. Excelência, eu tenho observado, não todos esses pontos que eu vou falar agora, mas, invariavelmente, a repetição de alguns pontos em todos esses processos. E eu confesso que não me sinto à vontade para julgar e emitir realmente juízo de valor se essas informações elas não forem me confirmadas, quer externamente, quer internamente aqui na casa, através da diretoria competente. Veja só, Excelência, o que eu tenho observado. As prestações de contas, pelo menos até 2010, adentravam esta casa em meio físico, papel. Vem a prestação de contas com todas as informações. Lá realmente vem todas as informações. Mas os entes, as entidades municipais, os entes federais municipais, eles também enviam outros relatórios para este tribunal. Pior, ou melhor, enviam também para órgãos fora do Estado, como é sempre o Ministério da Fazenda, a própria Secretaria do Tesouro Nacional. Então, assim, o que eu tenho verificado? Em alguns procedimentos, a informação que vem na prestação de contas é diferente daquele relatório que ele manda para o tribunal e é diferente da informação, inclusive, que manda para a STN. Que informações, Anselmo? Posso verificar, por exemplo, às vezes, numa prestação de conta vem um demonstrativo chamado balanço orçamentário. Ok. Quando ele envia o réu para o tribunal, também vem esse demonstrativo, o balanço orçamentário é o mesmo, Excelência. Os valores têm que ser rigorosamente iguais. Se não for, alguma coisa errada está. E eu verifiquei isso em alguns processos. Outra coisa, limites com saúde e educação. Tem o que é feito pelo técnico quando faz a avaliação no seu relatório AFO-DEFAFO, no caso, município e Câmara, mas também esses limites, eles são mandados pelos relatórios que a LRF obriga os entes do tribunal e também a STN. E os valores também são divergentes. Tenho observado que saúde, educação, despesa com pessoal também, que alguns deles, apesar de não extrapolar o limite de 60% global, que é municipal, mas do executivo é extrapolado. E não há, assim, um ponto, um comentário sobre isso. E isso, como nós não temos o processo em tela para verificarmos, nós ficamos realmente adstritos, né, ao que o relator, e eu me incluo também, vir aqui no pleno e relatar, disponibilizando até o seu relatório e voto na pauta. Mas se nós formos adentrar aos documentos, as informações são divergentes e isso para nós é de um perigo que eu reputo tremendo. Um outro exemplo, vou mais adiante. Por que eu pedi esse processo? E justifiquei, eu estou pedindo vista porque eu verifiquei que em alguns processos tem uma portaria da STN 447 de 2002, já revogada em 2007, com efeitos a partir de 2008, ou seja, a partir de 2008 já não é para se falar nada dela, nada. E além disso, na sua vigência, a forma que, eu não sei, a contabilidade municipal, eu não acho que seja, não vejo nenhum dolo, nenhuma conduta no sentido de fazer dessa forma. Acredito que isso até pelos gestores passe, não seja mesmo da alçada dele, que realmente não são gestores que vão executar a contabilidade. Eles olham em cima daquilo, fazem os seus demonstrativos e o seu relatório de gestão e enviam para esta casa. Veja bem, então, o que eu tenho verificado? Em alguns processos, a inclusão de ativo e passivo fictícios muito altos. Como assim? Essa portaria,
ela criou uma figura sui generis chamada restos a receber. Não tem nada a ver com restos a pagar, não tem nada a ver. O que seriam esses restos a perceber? Um exemplo bem simples. Eu sou um município, tenho um valor recebido do Estado, da União, que seja condicional que eu não recebi. Aí ele diz, Anselmo, no seu ativo realizável, coloque esse crédito que tem a realizar comigo, que até ano tal eu lhe repasso. Ok, realizável. E isso valeu até 2007. Mas restos, figura de restos a receber. Não tem nada a ver de restos a pagar. Alguns municípios fazem pior. Com base nesse realizável, que não tem nada a ver com disponibilidade de caixa, que é uma coisa totalmente diferente, inclusive tem demonstrativo próprio da LRF, que faz o cálculo específico, o que é disponibilidade de caixa. Com base nisso, soma a disponibilidade de caixa e o realizável, para o que? Escrever e restos a pagar. Anselmo, mas isso é no final do ano que é proibido. Olha, a lei diz que no final do ano tem a sanção. Mas vejam bem, se for feito ano a ano, é lógico que no final do mandado, no final do mandado, a situação vai se repetir, é evidente. É evidente. Então, o que é que isso gera? A partir de 2008, consta lá, portaria STN 447 revogada, em 2007. Valores escritos, 500 mil, 600 mil. E no outro lado, restos a pagar escrito em valores utilizando. Então, é isso que eu estou falando. Um ativo fictício que eu reputo não existir, a não ser que o ente comprove que tem esse crédito lá que até hoje não recebeu nem do Estado e nem da União. Que eu reputo difícil isso ter acontecido. Assim como o passivo fictício. Restos a pagar escrito com base em um ativo que não existe, ou lhe dando suporte para isso que são restos a pagar. Observe coisa pior. Restos a pagar cancelados. Olha, restos a pagar cancelados. Os restos a pagar são de duas ordens. O liquidado e aquele que não foi liquidado. O resto a pagar liquidados, Excelência, é aquele em que o ente já recebeu o bem, comprou o bem, recebeu, a obra já foi executada, o município já é devedor. Como que no final do exercício simplesmente se anula, se cancela esses restos a pagar processados, dívida do município, em valores até que eu reputo também não muito pequenos? É um risco assim que eu vislumbro inconcebível essa prática, não tem justificativa. Tem outra, disponibilidade de caixa. Diz lá que eu tenho que ter uma suficiência de caixa para poder escrever restos a pagar não processados, ou seja, é aquele que ainda não foi liquidado, mas que o ente tem interesse em fazer aquilo. Mas para eu escrever um restos a pagar não processados, eu tenho que ter uma suficiência de caixa. Aí se olha o demonstrativo da LRF que cuida desse plano de caixa. Resultado, insuficiência de caixa. Mesmo assim, há a inscrição de restos a pagar não processados. Um verdadeiro absurdo. Então, essas informações, para que eu não tome aqui nenhuma atitude assodada, nem leviana, principalmente leviana, longe de mim isso, é que eu estou solicitando para a conselheira Cleide, como ela hoje está presente, assim como vou solicitar ao conselheiro Otávio e ao conselheiro Cícero, que façam, que confirmem que esses valores, os mesmos valores que os nossos técnicos chegarem, para que nós possamos ver qual é o valor verdadeiro a se considerar. Porque, caso contrário, Excelência, tem muitas coisas que vão precisar de conserto nessas prestações de contas. E tomando esse cuidado, é que eu solicito, Excelência, que a senhora entender viável, fazer uma diligência, ainda que interna, para que a diretoria confirme realmente que valores são esses. Aí eu sim ficarei mais à vontade de vir aqui a pleno e proferir o meu voto. São essas poucas observações. E é mais uma coisa que eu deixo a reflexão de Vossas Excelências e a mim também. Obrigado, Excelências. E devolvo o processo à conselheira Maria Cleide. Conselheira Maria Cleide. Senhor presidente,
como está existindo, não só nesse processo de minha relatoria, mas sim nos processos do conselheiro Otávio, do conselheiro Cícero Amélio, seria correto, talvez, nós enviarmos à diretoria da EFAFON para que se faça uma reavaliação, uma reanálise, e encontrando essas falhas e que seja dada uma posição. Porque não é um caso isolado, são vários. Então, acho que seria o mais viável, seria a minha ideia. Acatada a sugestão de Vossa Excelência, seja reencaminhada à DEFAFON, e gostaria, nesse instante, determinar a DEFAFON, a DEFAFOI e a DEFAZEN que entre em contato com os senhores relatores para que faça, a partir da próxima semana, as inspeções solicitadas dentro do número de pessoas disponíveis em cada diretoria para atender a todos os conselheiros, a todos os grupos, a partir da próxima semana iniciar as inspeções, tanto municipal, estadual, das autarquias e economia mista, a partir da próxima semana. Isso é uma determinação para a próxima semana. Excelência, uma parte. Pois não. Mas fico concentrado aqui no pleno que seria feito um sorteio dessas inspeções. Então que se faça o sorteio agora. Excelência, eu sugeria que ficasse a cargo de cada conselheiro, dependendo da necessidade de cada relator. Entra em votação, conselheira Maria Rosa Albuquerque. Então, por maioria, venceu-se que cada conselheiro decida o grupo. Com a palavra, doutor Pedro Barbosa. Um bom dia a todos. Primeiramente, queria agradecer a deferência, a iniciativa do conselheiro Anselmo, em suspender todos os julgamentos até minha chegada. Tive um probleminha e, ao tempo que peço as minhas escusas pelo ocorrido. Repito, a iniciativa do Anselmo com a compreensão e apoio de todos. Muito obrigado. Na verdade, foi da presidência, viu, Pedro? Que se faça a justiça que a presidência for. Então, desculpe. É presidente. Novamente, voltando à temática iniciada aí pelo conselheiro Anselmo, realmente muito salutar suas palavras, de um brilhantismo ímpar, a contribuição que o conselheiro Anselmo vem dando a esta corte. Realmente, a auditoria tem como sua função principal a de relatar processos, né, com sugestão de votos. Nós temos essa função atribuída à auditoria. Nós temos auditores aqui de um excelente nível técnico, que podem ser muito bem aproveitados para o desempenho e o aperfeiçoamento do Ministério Constitucional atribuído ao Tribunal de Contas. Quanto à dúvida suscitada pela conselheira Rosa sobre a questão da autonomia ou não do Ministério Público, acredito, conselheira, que essa dúvida ela foi sanada através do Supremo Tribunal Federal com o julgamento da ADI 789 do Distrito Federal. Nessa ADI, infelizmente, ainda é o posicionamento do Supremo Tribunal Federal. Nessa ADI, o Supremo reconhece que a instituição, o Ministério Público de Contas, ela é órgão do Tribunal de Contas. E por conta desse entendimento é que semana passada estávamos em Brasília numa mobilização nacional pleiteando a autonomia administrativa do Ministério Público de Contas. Então, a nosso ver, realmente não haveria qualquer óbice jurídico ou normativo que impedisse a contemplação do Ministério Público de Contas na lei orgânica que reestruturou os cargos em comissão aqui deste tribunal. Somente para acrescentar e dirimir qualquer outra dúvida no que estou falando, a autonomia administrativa ela não se confunde com a independência funcional.
nessa mesma ADI, o Supremo reconheceu de forma cristalina e irrefutável a independência funcional dos seus membros. O que ficou, que acredito que ainda está por vir, que esse é o nosso pleito, estamos engajados, é a autonomia administrativa, né, que ela diz respeito à instituição. Então, por conta dessa manifestação da Corte Suprema, né, da Corte Maior, que é encarregada de interpretação da norma constitucional, de dar a última palavra no que respeita à interpretação das normas jurídicas, né, do nosso ordenamento, é que vislumbramos aí essa possibilidade de contemplação do Ministério Público. A solução adotada por Vossas Excelências foi uma solução também juridicamente válida, sem problemas algum, foi juridicamente válida, só realmente assim, e aí eu faço esse registro, realmente assim insuficiente para as nossas necessidades, mas era isso, Excelência, somente isso que eu queria acrescentar. Com a palavra do senhor. Só para esclarecer ao representante do Ministério Público que, com relação à independência funcional, nunca pairou nenhuma dúvida a respeito, no nosso entendimento, no meu entendimento, desde que o Tribunal de Contas realizou o concurso para o preenchimento dos cargos de procurador, representantes do Ministério Público Especial para funcionar junto a esta casa, em instante algum pairou sobre a minha cabeça dúvida alguma quanto à independência funcional do órgão que ora estava se estruturando e tomando um novo corpo a partir do concurso. Nem um instante pairou. Infelizmente, ainda paira, mesmo com as informações trazidas por Vossa Excelência a respeito da ADI, eu ainda paira com relação ao Estado de Alagoas, da independência administrativa, ou seja, com relação à autonomia organizacional. Eu acho que eles têm já autonomia administrativa e financeira, só que estão, de acordo com a Constituição do Estado, ligados ao Poder Executivo. Eles têm estão assistidos pela sua autonomia financeira e orçamentária. Só que na Constituição Estadual, o Ministério Público Especial do Tribunal de Contas está no Executivo. Mas ele já tem a autonomia financeira e orçamentária. Na verdade, o Ministério Público de Contas encontra-se orçamentariamente ligado ao Poder Executivo. Na condição do Estado de Alagoas, isso para mim não é independência. A autonomia administrativa não é isso. A autonomia administrativa e financeira, ela se dá quando nós temos do 10º, um orçamento próximo, a exemplo do Ministério Público Ordinário, da Defensoria Pública, né? Então, por esse motivo, entendemos que não temos autonomia administrativa e financeira. Pois não, presidente. É uma seara que o tribunal não tem nada, por enquanto, a opinar, mas eu acho que o Ministério Público, sim, tem a sua autonomia, a independência financeira, eu acho que com pouco recurso, mas aquele pouco recurso que tem é de autonomia do Ministério Público. Eu vou encerrar aqui, porque é um assunto que não cabe ao tribunal, cabe ao Ministério Público, ao Executivo e ao Supremo Tribunal, no momento em que decidir. Eu acho que está na linha certa. O Ministério Público tem a autonomia financeira e orçamentária, sua independência, a usa, com pouco recurso, mas a usa no Executivo, porque a Constituição do Estado
assim o diz, quando for declarado inconstitucional, aí sim se estuda como se faz. Eu acho que esse ficou esclarecido para que a gente não fique a imaginar. E volto a determinar que dentro do pessoal disponível, os diretores não mais tragam ao presidente já as portarias para que serem encaminhadas da DEFAFON, DEFAFOI e DEFAZENF para que dê início à fiscalização na próxima semana. Excelência. Com a palavra o conselheiro Anselmo Brito. Eu entendo que minha proposição foi vencida, mas eu queria que ficasse registrado que eu, como julgador, que eu, como relator, não me sinto à vontade de fazer esse sorteio de forma privada. Preferia que fosse de forma pública, como, aliás, tem sido a praxe nesse tribunal. É a praxe, mas só que hoje estamos com o número que fique capaz de ter quórum e foi decidido. Que fique registrado o posicionamento. Obrigado, senhor. Eu agora, antes de encerrar, gostaria de convidar o membro do Ministério, o Dr. Pedro Barbosa, as conselheiras e o conselheiro vai ser exibido o nosso projeto do resultado do pregão presencial do banco. E aos senhores diretores. Está encerrada a presente sessão.